Declaro aberta a sessão. Passo a palavra aí do secretário para o pregão dos processos. Começamos com o processo físico mesmo, né? Começar pelos físicos, são menos, né? Menor número. É um processo da relatoria do Dr. Rogério Vale Ferreira, como relator, Dr. Helder Vasconcelos Guimarães, como revisor, e Dr. Anemar Pereira Amaral. Processo número 1407-2014, 014-03-004. Inscrito para sustentação oral, Dr. Hegel de Brito Bozon. Ele está pela recorrente reclamada. Uma gota. Daquele jeito mesmo, meia colher de açúcar. Obrigado. Pois não, eu vou ler a conclusão para orientar. Eu estou conhecendo os recursos interpostos, à exceção da arguição de julgamento extrapetita pelo réu quanto ao plano de previdência privada da reclamante, pelos motivos que eu abordo na fundamentação. No mérito, eu nego provimento ao recurso da autora e dou parcial provimento ao recurso do reclamado para a. Fixar o salário por fora para fins de integração e reflexo no valor postulado na inicial, de R$ 759,06 por mês. Excluir da condenação as férias em dobro relativas ao período aquisitivo 2011-2012 e excluir da condenação a indenização por danos morais. Reduz o valor da condenação para R$ 10.000, com custas no importe de R$ 200 a cargo do réu, facultando-lhe requerer administrativamente a restituição do valor recolhido a maior. Esse é o meu voto. O senhor tem a palavra, doutor. Eminente presidente, egrégio tribunal, ilustrada procuradoria, senhora secretária. O presidente, Vossa Excelência me permitiria manifestação em caso de divergência? Caso de divergência, pois não. Doutor Anemar. Não sou eu. Ah, terceiro, desculpa. Doutor Helder. Estou inteiramente de acordo, senhor presidente. Pois não, doutor Anemar. Também estou inteiramente de acordo. E a decisão é unânime nesse termo. Agradeço, muito obrigado, bom trabalho. Boa tarde, doutor. Então, vamos julgar o resto dos físicos. Tem alguma divergência? Não? Os demais processos físicos, são poucos processos, são só 10 processos físicos que já foram todos examinados pelos respectivos revisores e terceiros votantes, estão todos, não há divergência. Então, eu proclamo que todos os processos físicos da pauta de hoje foram julgados à unanimidade nos termos dos votos proferidos pelos respectivos relatores. Passamos, então, à pauta de processos eletrônicos. Doutora Anemar. Não tem sustentação oral. Não tem sustentação oral nos processos da doutora Anemar. E as divergências já foram adequadas. As divergências foram adequadas. Então, eu proclamo também que nos processos da relatoria doutora Anemar prevalecem os votos de sua excelência, com as observações feitas pelo segundo e terceiro votante, já adequadas nos votos, e que, por isso, prevalecem já com a indicação de eventual tese vencida, e os votos já estão adequados. Então, passamos à pauta... Sim, isso. Processos eletrônicos da relatoria do Dr. Rogério Vale Ferreira, segundo votante, juiz convocado Helder Vasconcelos Guimarães, terceiro votante, desembargador Anemar Pereira Amaral. Processo número 61 da pauta, há uma sustentação oral à distância no foro de governador Valadares. O processo é o RO 11.367-39/2016, inscrito Dr. Edilson Magalhães Viegas, pelo reclamante recorrente, número 61. 61 da pauta. Eu conheço do recurso e nego-lhe provimento. O senhor tem a palavra, doutor. Eu? Pode manifestar. De onde é? De Uberlândia? Governador Valadares. O advogado de governador Valadares pode falar. Eu estou conhecendo e negando provimento ao recurso. Ok. Já negou o provimento? Cumprimento os ilustres desembargadores na pessoa do relator, desembargador Rogério Vale Ferreira. Boa tarde. Não reconhecimento do vínculo empregatício, suposta condição de autônomo. A respeitável sentença não reconheceu como vínculo empregatício o período laborado sem registro na carteira de trabalho, sob o entendimento de que, abre aspas,
admitida a prestação de serviços, competia ao reclamado comprovar que a relação jurídica travada com o reclamante não se deu na forma empregatícia, fato obstativo do direito perseguido, nos termos do artigo 818 da CLT, combinado com o artigo 373(2) do CPC 2015, encargo que se desvencilhou a contento. Fecha aspas. Que o reclamante trabalhou na condição de autônomo, que não teria feito provas no alegado vínculo empregatício. No entanto, tendo em vista que a respeitável sentença entendeu que, admitida a prestação de serviços, competia ao reclamado o ônus de comprovar a relação jurídica havida entre as partes. Ou seja, o ônus da prova passou a ser do empregador. No entanto, os fundamentos adotados pelo douto julgador, ao concluir que o recorrido, abre aspas, se desvencilhou a contento, fecha aspas, não estavam parados nos autos, pois, ao contrário, não houve qualquer prova de autonomia do recorrente na prestação dos serviços. No período em que laborou por cerca de 30 anos, sem assinatura da carteira de trabalho, exerceu o mesmo cargo, nos mesmos horários, todos os dias da semana, com exclusividade, com subordinação, sujeito às mesmas ordens, sem qualquer autonomia ou liberdade para escolher como e quando trabalhar, já que trabalhava de forma constante, ininterrupta e habitual, não tendo poder algum para decidir quando e de que forma trabalharia, já que era um mero trabalhador rural sem qualquer qualificação profissional. Não tem a menor possibilidade de ser o recorrente autônomo, já que a sua rotina era de lavrador, roçador, consertador de cerca e serviços gerais, conforme narrado pela testemunha. Nos termos do artigo 818 da CLT, tem-se que, negada a existência da relação de emprego, mas admitida a prestação de serviço de forma autônoma e eventual, incumbia a recorrida o ônus da prova da autonomia e ou eventualidade de que se revestiu a relação, por se tratar de fato impeditivo do pretendido reconhecimento do vínculo de emprego, ônus do qual a recorrida não se desincumbiu a contento, ao contrário do entendimento da respeitável sentença. No período elaborado por cerca de 30 anos, o recorrente recebia mensalmente, conforme alegado no inicial e não impugnado pela defesa, ou demonstrado qual seria a outra forma de remuneração do reclamante. Não houve prova de qualquer RPA, como se o recorrente fosse autônomo, pois não era, já que trabalhava com exclusividade, habitualidade, onerosidade, subordinação econômica, jurídica e pessoalmente, sem qualquer inscrição no INSS ou no município como autônomo. O recorrente não desempenhava qualquer trabalho técnico, intelectual, qualificado ou que lhe desse a condição de autônomo, já que estava inserido em uma rotina diária operacional da fazenda como trabalhador rural, conforme admitido pela própria defesa, cuja necessidade da existência do cargo era permanente. Ou seja, sempre estiveram presentes todos os pressupostos da relação de emprego, previsto no artigo 3 da Consolidação das Leis do Trabalho. Os julgados colecionados ao RO também embasam as ações do recorrente. Na verdade, a única e real dificuldade do recorrente foi em conseguir testemunhas para provar a existência do vínculo emregativo sem registro, já que todas as testemunhas procuradas para depor, algumas delas permanecem com o vínculo empregatício na fazenda, com o atual proprietário, que certamente seria objeto de represálias. A perícia técnica realizada nos autos para apuração do adicional de insalubridade também constatou que o recorrente residia na fazenda e trabalhava diariamente nas rotinas diárias da mesma. Sendo o ônus da prova de que a relação havida entre as partes foi de serviços autônomos, esse não restou provado. Já o vínculo empregatício do recorrente restou cabalmente provado e confirmado pela testemunha José Pereira Ramos, ouvido a rogo do recorrente. Ao contrário do entendimento do douto julgador, em momento algum, a testemunha usou a palavra eventualmente nos trabalhos para o recorrido. A testemunha não disse que trabalhou eventualmente, mas sim por 6 anos em períodos descontínuos. Período descontínuo é totalmente diferente de período eventual. Disse que trabalhava um tempo, depois saía, mas não disse que trabalhava uns dias e depois saía. Esse entendimento, ao contrário, não socorre à recorrida, já que a testemunha não disse que era eventual, mas em 6 anos trabalhou por vários períodos, entrando e saindo da fazenda. O juiz não perguntou quantas vezes entrou e saiu nesses 6 anos de labor. A testemunha soube precisar quais eram as rotinas de trabalho diário e quais eram os dias e horários trabalhados em atribuições semelhantes ao do recorrente. Ora, quando a testemunha disse atribuições, logicamente estava se referindo às atividades desempenhadas conforme narrado no início do seu depoimento,
o que também afasta a tese de eventualidade. A defesa, ao mesmo tempo em que alega que o recorrente era diarista, declina que o mesmo exercia uma jornada fixa das 7 às 11 horas e das 12 às 16 horas, de segunda a sexta-feira, quando ia. E aos sábados, quando ia, trabalhava das 7 às 11, recebendo por meio dia de trabalho, o que é totalmente incompatível com a autonomia na prestação dos serviços. Ao contrário da respeitável sentença, a defesa confessou também o pagamento do salário fixo, diário ao recorrente, no valor de R$40, e que também é totalmente incompatível com a autonomia empreitada na prestação de serviços. Dos julgadores, não é crível que por décadas o recorrente tenha sido diarista ou empreiteiro da mesma pessoa, nas mesmas jornadas e sujeito à mesma remuneração fixa, independentemente daquilo que viesse a produzir durante o dia, sem se exigir da recorrida uma prova sequer nesse sentido. Conclusão. Diante do exposto, requer a reforma do julgado com reconhecimento do vínculo empregatício existente entre as partes no período laborado sem registro, posto que o recorrente, homem do campo, analfabeto, teve como único ofício durante a vida o trabalho na lavoura, na terra, tratando dos animais do recorrido por décadas, depois da sua obra na cidade. Sujeitando-se às suas ordens, entende que é inevitável a condenação do recorrido no pagamento das parcelas oriundas desse vínculo, nos termos da inicial, inclusive da insalubridade apurada, objeto da perícia técnica realizada nos autos. Por todas as razões erradas deste recurso, nos exatos termos da inicial, conforme a prova dos autos, ao princípio da realidade fática dos dispositivos legais e da prova robusta apresentada pelo recorrente, para que prevaleça a justiça. Pede deferimento. Governador Valadares, 3 de outubro de 2017. Obrigado. Pois não, doutor, eu examinei atentamente, é realmente um processo de rurícola, de uma alegada relação de emprego de 30 anos. Eu acho estranho um trabalhador que presta serviço por 30 anos numa fazenda, não tem uma testemunha. A testemunha que ele trouxe confirmou a defesa, porque realmente o que a defesa diz é que os serviços eram prestados eventualmente e por dia. E foi o que a testemunha disse, a testemunha do reclamante. Não é? Aí a testemunha, o depoimento dela ainda traz outras disparidades com a inicial que o juiz bem observou. Por exemplo, disse que o reclamante morava na fazenda. A inicial não fala isso. Não é? Diz a data de admissão do reclamante com precisão absurda, mas a dela, testemunha, não soube dizer. Então, realmente, a prova, tudo deixa a transparecer que a testemunha foi realmente orientada e, no pouco que ela disse, ela reforçou a defesa de que o serviço era eventual e adia. Por isso, eu estou mantendo data vênia da sustentação oral. Doutor Helder. De acordo, senhor presidente. Doutora Neymar. Também de acordo. E a decisão é unânime nesses termos. Tem mais dele? Agradecemos a participação do ilustre advogado de governador Valadares. Próximo. Uma sustentação oral à distância no Foro de Uberlândia. No processo 56 da pauta, é um ROPS 11.230-19-2017. Inscrito Dr. Celestino Carlos Pereira, pelo reclamante recorrente. Pois não. Eu estou conhecendo e negando provimento ao recurso. Com a palavra, o ilustre advogado de Uberlândia. O senhor tem a palavra, doutor. Pode falar. Não está ouvindo lá, não. Nem para cá, também está assim. Está me ouvindo, doutor? Está ouvindo, doutor? Não ouvindo, não. A outra está lá no celular e não ajuda lá atrás. Agora ela escutou. Agora você... Ela também ouviu. Está ouvindo, doutor? Eu estou ouvindo perfeitamente. Pois não, doutor. Então eu vou ler a conclusão. Eu estou conhecendo e negando provimento ao recurso. O senhor tem a palavra para sustentação. Obrigado, excelência. Em primeiro lugar, boa tarde, senhores. Eu gostaria que Vossa Excelência revesse o voto
e também fosse acompanhado pela restante da turma. E a questão aqui colocada é tão somente a aplicação das multas do artigo 477 e 467, quando a solidariedade, enquanto uma das empregadoras, se trata de a empregadora e uma das reclamadas, era uma massa falida. Eu não estou aqui, excelências, querendo afastar o entendimento jurisprudencial de não incidência dessas penalidades para a massa falida, mas sim chamar a atenção da colega da turma para a situação de que houve uma sucessão empresarial e que houve uma solidariedade. E no nosso entendimento, entendimento jurídico, inclusive, a solidariedade é indivisível e, portanto, o benefício da massa falida não pode ser estendida aos demais correclamados. Eu não posso fazer essa sustentação sem voltar um pouco no tempo e lembrar que a falência sempre buscou afastar o empreendedor e manter os negócios. Isso foi muito colocado na nova lei de recuperação judicial, onde afasta-se o falido e permanece a sociedade empresária porque tem um bem maior a ser discutido. O que aconteceu no caso concreto? A empresa, à vista das falências, abriu novas empresas, continuou as mesmas atividades no mesmo local, selecionando os melhores empregados, demitiu aqueles empregados que não lhes interessavam na massa falida e argue em benefício não pagar as multas porque estaria falida. Ou seja, estaríamos fechando os olhos a uma realidade. Houve uma sucessão empresarial, não uma sucessão do contrato de trabalho, uma sucessão empresarial, e o único prejudicado seriam os reclamantes, e no caso o recorrente. Entendimento contrário ao voto de Vossa Excelência já foi posicionado pela doutora Ana Maria Amorim Rebouças, na 8ª turma, em que eu gostaria de pedir, venha para transcrever parte do voto dela. Votos do artigo 467 e 477. Só o fato de ser massa falida nos afastar a condenação das demais. A súmula 388 do TST é fruto de construção jurisprudencial em que se analisa a situação particular individualizada da empresa que se encontra em condições financeiras desfavoráveis e que não tem o propósito deliberado de prejudicar os empregados. O verbete foi construído tendo em mira a empresa em situação de penúria financeira pensada de forma individual. No caso presente, é diferente. Aqui se trata de uma sucessão empresarial. Portanto, inaplicável na espécie o referido verbete e lesos os artigos 467 e 477. Este foi um processo julgado na semana passada. Também, o Dr. Iêmoco, na 11ª turma, assim fundamentou no voto, que se Vossa Excelência precisar, eu posso citar o número dos processos. Com efeito, se a atividade econômica da empresa falida foi aproveitada pelas demais pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico, a sucessão empresarial deve ser reconhecida, pois ela configura mesmo que alguns dos empregados tenham sido dispensados pela pessoa jurídica que faliu, o caso da autora. Na verdade, a sucessão é garantia patrimonial de que se estende para todos os empregados, tanto os que trabalharam para a sucedida como aqueles que continuaram a laborar para as sucessoras, pois esta é a teleologia das normas celestistas que regulam o fenômeno de fato. E conclui deferindo as multas do 467 e 477. Pois bem, nobres jogadores, nesta esteira, e com base inclusive no depoimento do próprio sócio da empresa falida e também sócio das empresas sucessoras, que nós entendemos que aqui o benefício da súmula está prejudicando os empregados e ferindo o intuito maior da Justiça do Trabalho, que é de verdadeiramente fazer justiça. Por isso, com devida vênia, eu espero que o doutor relator reconsidere a sua proposição de voto e dê provimento ao recurso do reclamante para deferir as multas do 477 e 467. Muito obrigado. Pois não, doutor. Eu não posso falar pelos outros processos, que eu não conheço, não sei a situação fática, né, que envolve esses outros processos. Mas aqui, no caso,
quando o reclamante foi dispensado, este reclamante, não sei os outros autores de outros processos, este reclamante foi dispensado pela massa falida. E o prazo para pagamento da verba rescisória decorreu durante a relação jurídica com a massa falida. A própria sustentação oral ressaltou o fato que, depois da falência, as empresas se reuniram e assumiram, né, o maquinário, pegaram os melhores empregados da falida e deram sequência ao negócio. Mas isso após a falência. Então, aqui, o que ocorreu foi, a dispensa do reclamante foi durante a falência. E, durante a falência, o falido é dispensado do pagamento dessas multas pretendidas, 467 e 477 da CLT, nos termos da súmula 338 do TST. Esse é meu voto. Doutor Anemar. Fato, excelência? Doutor Helder. Estou de acordo, senhor Só presidente. esclarecimento de fato. Doutor Anemar. Doutor. Pode falar. O esclarecimento de fato é o seguinte, que as empresas não foram constituídas após, elas coexistiram durante o processo de recuperação judicial que culminou na falência. Pois é, mas foi após que elas assumiram. Isso foi o senhor que disse, não fui eu que disse. Não houve que... Não foi eu que disse, foi o senhor que disse na sua sustentação que após a falência as demais empresas assumiram o maquinário e pegaram os melhores empregados da falida e deram sequência. Foi o senhor que disse, não fui eu que disse. Então, por isso eu estou mantendo o voto. E a decisão é unânime nesses termos. Agradecemos a participação do ilustre advogado. Próximo. Processo número 51 da pauta. Há uma preferência regimental, uma advogada de Santa Catarina, a doutora Graziela Biazon Guimarães. Ela fala pelas reclamadas recorrentes. É o RO 10.996-92, 2014, número 51. Eu conheço dos recursos ordinários, no mérito, provejo parcialmente o do autor para reconhecer a confissão ficta da segunda e terceira reclamadas, cujos apelos provejo também, parcialmente, para declarar a incompetência material desta especializada para dirimir as questões advindas do contrato de representação comercial celebrado entre pessoas jurídicas, extinguindo o processo, nesse particular, da forma do artigo 485-4 do CPC. Representação comercial entre pessoas jurídicas. Estou extinguindo. A senhora quer falar? Não, obrigada, doutor. Doutor Helder. Estou de acordo, senhor E o presidente. doutor Anemar? Também estou de acordo. E a decisão unânime nesses termos. Processo número 34 da pauta é o RO 10.659-42, 2016. Inscritos para sustentação oral o doutor Paulo de Tarso Morhalen, que fala pelo reclamante recorrente, e a doutora Fabrícia Vieira Santos de Rezende, pela reclamada recorrente. Número 34. IBM. Eu conheço dos recursos ordinários e, no mérito, nego o provimento ao da reclamada e dou parcial provimento ao do autor para determinar a adoção do divisor 200 no cálculo do salário hora e acrescer a condenação pagamento em dobro de metade dos feriados oficiais do município de Belo Horizonte, por ano trabalhado, com reflexo em FGTS mais 40%, conforme se apurar em liquidação. Declaro a natureza salarial da parcela, exceto seus reflexos em fundo de garantia mais 40%. Esse é o meu voto. Quem fala pelo reclamante, senhor... Se ela quiser falar primeiro... O senhor tem a palavra, o senhor fala Perfeitamente. primeiro. Perfeitamente. Excelentíssimo desembargador presidente e relator, excelentíssimo desembargador revisor, excelentíssimo desembargador terceiro votante, demais julgadores da Igreja Turma, nobre representante do Ministério Público, servidores e demais colegas. O voto, como sempre, brilhante do ilustre relator, atende em parte às pretensões do reclamante, porém, o reclamante acha que apenas em relação à equiparação a prova, a despeito de reconhecidamente a testemunha e paradigma ter dito no final que ela não mexe com projetos, o contrato entre a IBM e a Oi é de projetos, é de prestação de serviço em projetos. Há e-mails no processo em que a própria Vera, que é a testemunha, que diz que o serviço dela era igual ao do reclamante e tudo, no final falou que ela não fazia projeto e ele fazia, ela tem e-mail dela aqui falando que
Amanhã enviaremos todo o material relativo às demandas e projetos. Então, eu entendo que a prova, com toda a vênia, com todo o respeito, para que a justiça fosse feita, deveria analisar a prova em seu conjunto, especialmente a questão documental do processo, que Vossa Excelência conhece, tem vários processos da IBM aqui, o que ela mexe é projeto dentro da OI. O contrato é de prestação de serviço em demandas e projetos para a OI em Minas Gerais. Os feriados, não percebi se foi dado provimento para pagar os feriados, mas entendo que os feriados também foram listados na inicial e demonstrados na impugnação aos documentos. Todos os feriados trabalhados, demonstrado um a um. E sobre aviso e plantão também, houve a demonstração na impugnação aos documentos do trabalho que mostrei, inclusive, horas, que fazia tantas horas de plantão e o pagamento foi a menor. Bom, agradeço e muito obrigado. Pois não, doutor. Doutora tem a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, relator, demais componentes da turma, boa tarde. Representante do Ministério Público, boa tarde. Primeiro, a reclamada, ela reitera os termos do seu recurso ordinário que diz respeito às horas extras. Na verdade, não é que ela não tenha feito controle de ponto, como ficou na sentença, mas ela faz o controle de ponto por exceção. O controle de ponto por exceção é previsto na portaria do Ministério do Trabalho e ela, segundo o qual os seus empregados registram só as ocorrências excepcionais, como hora extras, faltas, atrasos, etc. E o que foi, inclusive, matéria de confissão do reclamante, que falou que registrava as suas horas extras. A testemunha dele também falou que registrava. Então, a primeira coisa que ela pretende é realmente a declaração da validade do sistema de controle por ela utilizado, que é o controle por exceção, e o indeferimento, portanto, das horas extras, intervalos, feriados, etc. Porque o reclamante também não se desincumbiu do ônus que ele atraiu. Com relação... caso não prevaleça a questão do controle por exceção, a recorrente reitera o pedido de redução da condenação, porque foi declarada a jornada apontada na exordial, de 8 até 21 horas, de segunda a sexta, e inclusive sábados também, 2 sábados por mês, de 8 às 17, e ela entende que, pelo depoimento do próprio reclamante, depoimento de suas testemunhas, a jornada não foi comprovada da fórmula inicial. Então, ela pretende a redução para, no máximo, 20 horas e o decote do intervalo entre a jornada por falta de provas. Com relação à equiparação salarial, com muito respeito ao doutor Paulo, que aqui sustentou, apesar da IBM ter, entre as suas atividades, o desenvolvimento de projetos, vamos falar da OI especialmente, ela desenvolve projetos e mantém esses projetos em funcionamento, ou seja, o sistema é dividido em 2 equipes. Uma área de projetos e outra de sustentação, ou seja, de manutenção dos programas em desenvolvimento. A Paradigma, ela coordenava a área de sustentação, ou seja, ela demandava, ela liderava a equipe de chamados, de tickets, atendendo aquelas urgências de alguns problemas que estavam acontecendo no desenvolvimento dos projetos. O reclamante não. O reclamante ele trabalhava na área de projetos, desenvolvendo novos programas. E isso ficou muito claro através da prova testemunhal, das testemunhas ouvidas a rogo da reclamada, e a própria Paradigma, ao final, questionada a respeito se fazia projetos, se ela desenvolvia projetos, ela falou que não, e o reclamante desenvolvia, ficando comprovado, assim, que os dois trabalhavam em setores totalmente diferentes da OI, no caso da prestação de serviços para a OI. Então, a sentença foi muito assertiva e eu espero que seja mantido o voto do digníssimo relator por seu brilhantismo nesse sentido.
Com relação ao sobreaviso, da mesma forma como o reclamante não trabalhava na sustentação, atendendo a chamados de urgências, na resolução de problemas, ele trabalhava na criação, na elaboração de projetos, então ele não tinha necessidade de fazer sobreaviso. E, não, de fato, não fazia, o que ficou comprovado. Então, a sentença também deve ser mantida com relação ao sobreaviso. É o que se requer, Justiça. Sobreaviso não está sendo provido, não. Sim. Aqui a questão da equiparação salarial é isso mesmo. É bem o depoimento da testemunha, que é a própria paradigma, deixou transparecer que as funções não eram idênticas. E o depoimento da testemunha da empresa, ouvida por precatória, confirmou as disparidades entre uma e outra função, afastando a pretendida equiparação. Eu estou mantendo o voto. Sobre aviso, eu estou mantendo decisão. Outro provimento que eu dei foi o de divisor, que é 200, porque a jornada era de 40 horas semanais. Isso aí está patente, estou provendo por esse motivo, determinando a aplicação de divisor 200. Feriados, estou mantendo também pelo princípio da razoabilidade, eu estou mandando pagar metade dos feriados, exatamente porque o controle de ponto da reclamada não é lícito. Ela adotou um controle de ponto por exceção sem previsão normativa, porque as portarias que autorizam esse sistema alternativo de controle de ponto exigem convenção coletiva. Eu transcrevo aqui as portarias do Ministério do Trabalho 11.120 e a 373 de 2011. E, no caso desses autos, a norma coletiva é expressa ao estabelecer que, para os estabelecimentos com mais de 10 empregados, será obrigatória a anotação da hora de entrada e saída em registros mecânicos ou não, devendo ser assinalados os intervalos para repouso. Cláusula 37 da CCT. Então, não prevalece o ponto por exceção, por isso eu estou acrescendo a condenação ao pagamento de metade dos feriados e das horas extras e do intervalo interjornada não gozado. Esses são os fundamentos. Doutor Helder. De acordo, senhor presidente. E o doutor Anemar. De acordo, registrando o recebimento memorial por parte reclamar, senhor presidente, estou inteiramente de acordo com o voto. E a decisão é unânime nesses termos. Muito obrigado, bom trabalho a todos. Número 72 da pauta, o RO 12.573,69. 2014. Inscrita a doutora Camila Oliveira, pela reclamada recorrida. Pela reclamada recorrida, séries. Conheço do recurso interposto no mérito, dou-lhe provimento parcial para condenar o réu ao pagamento de 15 minutos extras nos dias em que ocorreu prorrogação de jornada, conforme se apurar nos controles de ponto carreados, com adicional legal e reflexo em repouso, férias mais um terço, 13º salários e FGTS mais 40%. Declara a natureza das parcelas, declaro a natureza salarial das parcelas, à exceção dos reflexos em férias indenizadas mais um terço e FGTS mais 40%. Inverto os ônus da sucumbência e arbitro custas em R$ 140 pela reclamada, calculada sob o valor de 7.000 dado a condenação. A senhora tem a palavra. Boa tarde. Então, ficou mantido, o 384 da sentença. Não, o 384, a sentença não tinha dado, eu que estou dando. Não, a sentença não deu. A sentença tinha julgado improcedente. Improcedente o 384. Então, você está dando 384? 384, não. Só por isso. Ah, tá. Eu tinha entendido que eram os minutos residuais. Não, só é o intervalo do artigo 384. Ok. Então, boa tarde a todos. Apesar da súmula 39, que acredito que deve ter sido embasada também desse TRT, entendo que a decisão do juiz Acol foi acertada, tendo em vista que, considerada o 384 revogado tacitamente de acordo com os preceitos da Constituição, tendo em vista os direitos, reconhecendo a igualdade de direitos e obrigações entre homens e mulheres. E chama a atenção também que, se realmente houvesse essa desigualdade, o artigo 384 não estaria sendo suprimido com a reforma trabalhista. Então, o entendimento é esse, de que foi acertada a decisão e querendo que o excelentíssimo revise o voto. Essa tese é superada. O próprio Supremo já declarou a recepção do artigo pela Constituição. Agora, a reforma trabalhista, quando ela entrar em vigor, nós vamos examinar. Doutor, a gente tira. Quando entrar em vigor. Agora não tem jeito. Eu estou de acordo, senhor presidente. E doutora Alemar? E a decisão unânime nesses termos. Obrigada.
Número 67 da pauta é o RO 11.694-62-2016, inscrito Dr. Silvio de Magalhães Carvalho Júnior, pelo reclamante recorrente, número 67. Eu estou aqui acolhendo a arguição de nulidade levantada pelo reclamante. Eu, conhecendo os recursos, no mérito, dou provimento ao recurso do autor para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual, a fim de que sejam ouvidas as testemunhas indicadas pelas partes, com pronação de nova decisão, como se entender direito, prejudicada a análise das demais questões suscitadas no recurso do autor e no apelo da ré. Estou acolhendo a arguição. O senhor quer... Eu posso aguardar a divergência, Pode, doutor Helder? Estou de acordo. E o doutor Neymar? Também estou de acordo. E a decisão unânime nesses termos. Prazer em vê-lo, doutor. Prazer. Uma inscrição feita aqui na sessão, no processo número 10 da pauta, é o processo 10.035-71-2016, inscrita a doutora Luciana Albuquerque Lins de Salles. Ela está pela recorrente reclamada LBR. O 10 você vai ter que abrir para mim, porque eu não tenho ele. Foi feita aqui, né, a extensão. Está vindo. Está vindo aí? Vamos ver. Eu mando imprimir exatamente por isso, porque é uma demora para... Quando o TST começou a usar, vamos pegar a carona exatamente. Nessa, eu fiz uma viagemzinha, fui lá visitar minha mãe e eu trabalhei pelo PJE. Seu abriu, Adriano. É muito melhor que o nosso. Pelo navegador do CNJ. Excelente. Diz que o TST vai ser quase igual o outro. Senhor presidente, se o senhor quiser... Peraí, deixa eu ver aqui, ó. Eu tenho... Então, agora parece que vem, né? O meu chegou aqui. Se eu clicar aqui assim... Aqui? Se ele é o número 10, ele vai aparecer um pouquinho abaixo do 72. Ali. Aí eu clico nele. Pode clicar nele também, isso. Pode clicar no número. Ou não, tanto faz. Deixa eu ler a sua coisa aí. Pelo TST. O sistema lá que o os ministros estão... Muito bom. O Emerson falou que é muito bom. Estou conhecendo e negando provimento. A senhora fala por quem? LBR. É a recorrente? Recorrente. Então a senhora tem a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador relator, demais desembargadores componentes da mesa, boa tarde. Primeiramente, eu queria, no que tange o reconhecimento de caracterização do grupo econômico, devemos destacar que a relação existente entre a primeira e a segunda reclamada, ela se deu de forma única e exclusivamente comercial, uma vez que a segunda reclamada ela adquiria matéria-prima e passava para a primeira para industrialização, sendo certo, excelências, que não se tratava de que se tratava única e exclusivamente de industrialização por encomenda, não havendo qualquer relação efetiva entre as mesmas, inclusive no que tange os sócios, proprietários, administração, que era totalmente independente. Nesse sentido, a medida que se impõe é a improcedência do pedido no que tange o reconhecimento de grupo econômico, uma vez estará ausente nos autos a comprovação de responsabilidade da segunda reclamada. Ainda no que tange a condenação da adicional de insalubridade, a gente entende que ela não deve prevalecer, uma vez que ficou comprovado na instrução que o recorrido não esteve exposto a agentes insalubres. Nesse sentido, inclusive, nós temos respondendo quesitos da perícia, o perito oficial ele informou que foi fornecida ao trabalhador IAPIs, e a gente entende que o ruído, que seria ensejador dessa adicional de salubridade, ele era amenizado com o fornecimento dos equipamentos. Ainda, excelência, sobre a condenação no que tange às horas extras, a gente entende ainda que não merece prosperar, uma vez que a jornada de trabalho exercida pelo trabalhador, ela estava totalmente comprovada nos autos, no sentido de não havê-las. Analisando os cartões de ponto e ainda a testemunha do senhor Josias, o depoimento da testemunha do senhor Josias,
restou claro que o suposto tempo que ele gastava para a troca de uniformes está dentro e se enquadrando dentro das normas existentes na súmula 366 do TST. E, por fim, excelências, a gente ainda continua entendendo que que o valor fixado a título de honorários periciais, eles encontram demasiadamente alto e desproporcional ao encargo realizado efetivamente prestado pelo perito, motivo pelo qual requer que seja reduzido. Pois não, doutora. Quanto ao grupo econômico, aqui o que se extrai dos autos é o consórcio empresarial com evidente comunhão de interesse entre ambas as empresas, como se vê aí do ID 374F0E, em que a LBR, que é a reclamante, efetuava a remessa da matéria-prima leite para a primeira REC e Bituruna, esta industrializava, devolvia para a LBR para que ela revendesse a terceiros. Então, eu cito aqui 2 arestos do TST que abordam a matéria similar e estou mantendo a decisão que reconheceu a formação de grupo econômico. O adicional de salubridade, a matéria técnica foi caracterizado no laudo, estou mantendo, e os minutos, como a própria recorrente, eu cito aqui, transcrevo depoimentos, e estou aplicando a súmula do TST. E a súmula 366 do TST e a nossa tese prevalecente número 15. Matéria simulada, por isso estou negando provimento. Doutor Helder. Estou de acordo, senhor presidente. Doutor Ademar. Também estou de acordo. Obrigada, boa tarde. Nesses termos. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, doutor. E as divergências... eu vi uma... Eu vou tirar aquela retirada de divergência. Eu mostrei para ele. O Helder fez uma observação que eu teve um processo... Qual que é do Helder? Vamos ver, vamos por ordem. Esse aqui colocou vencido, para 2 sobre integração esse não ficou vencido. Doutor Helder está escrevendo consideração das horas extras na 7ª etapa, nesse período, a gente já colocou vencido. Já é porque o Neymar acompanhou o relator. O senhor está vencido no tempo itinerante. Qual que é esse? Esse aqui é a 20ª, número 20 da pauta. É o 20? Você põe ele na tela, por favor, para eu ver o que é isso. 20? Não tem, não. Deu? Processo 10362. Eu não tenho divergência, não. 10362. Eles colocam vencido. Eu coloquei vencido? Então, deixa eu ver aqui. É porque... eu entendo que havendo acordo como há... Deve ser. Então, mas tem... Eu já ponho vencido, ressalvo... Tá bom. Já está no voto, né? Já está adequado. Esse aqui, 27, doutor Neymar, ele fala para colocar a indenização, reduzir em 1.500. Eu já reduzi. Eu já reduzi para 1.500, inclusive comecei a aplicar nos outros também. Isso. Essa banheiro, padronizar. Padronizar, falta de banheiro. Estava 3.000, né? Estava 3.000, ele sugeriu, eu reduzi e já fiz um essa semana também, reduzindo. O que eu quero tirar, senhor presidente, é a divergência no sumaríssimo 10.737. É aquela questão da responsabilidade subsidiária. O que também me chamou a atenção na sentença, eu fui levado a erro. Que ele invoca lá a súmula 42 nossa, que foi revogada, né? E quero até... esse aqui... Na sentença falou uma coisa... Deixa eu só... Vamos seguir a ordem aqui, doutor Neymar? Não, tudo bem. Esse aqui... O 37. Pois é. É o seguinte, é um agravo de petição... O senhor está julgando mérito. Não, mas eu tenho que... Porque é o seguinte, é uma questão interessante. Até lembrei de uma súmula da SDI 1, você atua muito lá na primeira sessão especializada, que tem lá, para você saber se é caso de mandado de segurança, você tem que julgar o mérito. Não é? Então, isso é uma analogia que eu estou fazendo. Então, tem essa súmula que é muito estranha. Para você saber, porque é caso de extinção sem julgamento do mérito, o mandado de segurança, quando não é caso de mandado de segurança. Mas, para você saber se é caso, você tem que ir no mérito. O que eu não falei que é indevido, não. Eu falei simplesmente que o acordo prevê. É um acordo estranho que eu nunca tinha visto na minha vida. Para ter inadimplemento, vencimento antecipado de parcela e multa, o inadimplemento tem que ser a mais de 10 dias. No caso aqui, como foi de 3 dias, o acordo também prevê uma multa por dia de atraso. Então, eu simplesmente falei, o acordo prevê isso, não é? Então, e o juiz falou, venham-me conclusos os autos para que eu decida sobre a multa diária, porque o acordo foi de 3 dias, o atraso foi de 3 dias.
prematuro. Eu coloquei aquilo só para demonstrar que o juiz está certo. E ela está recorrendo à toa, porque depois, no final, eu não disse que a multa é indevida. Eu disse simplesmente que o acordo prevê isso. Que para ter multa e vencimento antecipado, o atraso tem que ser de mais de 10 dias. Isso. E, no caso, o atraso foi de 3. E o juiz mandou, não, me venha concluso que eu vou arbitrar a multa diária por 3 dias de atraso. Não foi entendido como agravo. Então, eu não podei... Foi uma passando. Uma passando. Tanto que eu falo que ela aguarde o cumprimento do acordo, depois ela vem, se ela achar que alguma coisa está devida. Mas eu acho que eu tenho que colocar isso, doutor, para poder esclarecer, porque senão fica como fundamento. Porque a questão estava sendo discutida é o seguinte, se é prematuro ou não é prematuro. Ok, então não foi prematuro, apesar de eu achar que não é tão prematuro. Pois é, porque esse processo é coisa simples, mas que te deixa um nó na cabeça, entendeu? Então, coloca, pode me tirar. Eu coloquei isso para esclarecer, mas eu não julguei, falei, a multa é indevida. Falei, o acordo prevê isso. Ó, saí aqui. Tá. Esse o doutor Neymar vai tirar. 10.737. Quer retirar. Esse você tirou, pode pôr unânime também. Qual que é esse? 46, põe ele. Deixa eu ver se eu acho. 47. Qual o nome dele? 10844. 10844. E na pauta aqui está mais fácil de rodar do que eu estou acompanhando. Porque tem duas opções, né? Duas opções. O senhor colocou a primeira. E ele coloca a segunda. Vencido. Ele colocou vencido, sim, mas é a segunda opção. Eu fiquei vencido, porque eu não acompanhei nem a primeira nem a segunda. Então ele fica primeiro e o doutor Neymar vencido. Porque fica a primeira opção. Eu me lembro. Não sei qual que é esse. Onde é que eu acho ele aqui? Como é que eu acho ele aqui? Fecho aqui? Aham. Isso aí para JF Fogo. Peraí, deixa eu ver aqui. 10844. Qual que é o próximo? O doutor Helder está ficando vencido, já se deu vencido. Não sei. Decisão. Ok. Por isso que eu gosto de imprimir, porque aí eu vejo tudo aqui. Do Vale Alimentação. Apesar da OJ, né? Principalmente por ser empresa pública, eu acho que... Como é que ficou? Acho que eu vou ficar vencido. Então fica... e o doutor Helder está ficando vencido nessa, né? Esse eu já passei os votos, ele já está aí. Porque esse 71, o doutor Neymar também está de acordo. Não é com aquele que eu te passei, aquele voto mais cedo? Eu estou de acordo. Estou de acordo. Esse é o nome, eu já julguei ele aí. Esse aqui, esse é qual? É o prescrição natureza jurídica? Que o doutor Helder está ficando? 68. Tá. Esse eu fico vencido. É o da... Esse problema é o seguinte, é porque é o correio... É aquela súmula, né, do que o sujeito que já recebia a adesão posterior no eu também não concordo muito com isso, não. Se fosse empresa particular, até concordaria. Eu não concordo também, não, mas é questão simulada. Eu tenho por norma, né, nós aqui... que não era inscrito, não era tirado adesão. É adesão posterior ao... O cara já recebia, né, o vale-refeição, aderiu depois. Súmula. Adesão ao PAT. Depois ele aderiu. Adesão posterior. Se fosse empresa particular, eu também não concordo. Mas aí é ato... eu correio. Ato administrativo, reveste daquele... intenção de legalidade. Esse aí eu fico vencido. Eu acho que já está aqui, ArcelorMittal. Deixa eu ver aqui, ó. Tá. Já está aqui, já está aqui. Não está decidindo no mérito, está decidindo só a prescrição. Ele estava aqui. Eu acho que o doutor... Ele estava aqui, você apertou aí, ele sumiu. Nesse sentido do doutor Helder. Mas eu acho que está prescrito. E deveria ter entrado lá atrás. Pois é, mas essa é uma segunda questão. A prescrição eu tenho que o relator tem razão, porque tem outros casos, o caso da Vale, por exemplo, a gente entendia que não há prescrição. Mas a questão do fundo aí, o de direito, eu acho que no final vai...
Não, vai vir agora. O doutor Rogério, ele decide sim, conforme... Isso. Eu entendo também, mas vamos ver. Então deixa eu ver no seu. O que é aqui? Eu acho que está prescrito também. O que é isso aqui? Ciência, jornalismo, banco de órgãos. Só um ponto que tem. Tá. Essa discussão aí no ano passado, né? Então, vamos lembrar. Tem um aí também de preferência, não? Pronto. Tem um aí de preferência também que estava para sustentação oral, que não foi... Não, teve alguns que se inscreveram e não vieram, eu vi aqui. Pois é, mas eu acho que tem um aí que tem divergência. Já tem uma comissão. Tem mais algum? Tem a pauta do Ministério Público. Então chama ele. Ela não imprimiu para mim, não. Aquilo ali é o que é mesmo? Processo número 12.036, 04/2016, recorrente ao Ministério Público do Trabalho, recorrido Padaria Ana Cecília Quintas Limitada. Eu preciso do voto. Você chama? Eu estou conhecendo, negando provimento, que eu lembro desse processo. Eu passo a palavra. Quer sustentar, doutor? Sim, Passa a palavra ao ilustre procurador. Cumprimentando a todos. Excelência, serei breve. Aqui a matéria é única. Em matéria de direito, já que o quadro fático está bem delimitado, havia revista nos empregados, nos seus pertences, bolsas, mochilas, e o que o Ministério Público, com essa ação civil pública, visa coibir, é o que ela entendeu, o Ministério Público entendeu que afronta a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade do direito à intimidade. A matéria ainda é controversa, basta ver os arestos que foram trazidos na inicial e no recurso do Ministério Público, bem como na defesa da empresa. Não, isso é sustentação oral mesmo. No caso dos autos, a empresa é uma padaria. E isso é importante porque ainda tem casos muito especiais. Eu tive contato com um caso em que era um laboratório que mexia com produtos controlados. Havia até uma justificativa para uma revista desse tipo. Aqui, no caso dos autos, não, data vênia, sendo certo ainda que a empresa possuía, inclusive, câmeras de vigilância, armários para os empregados separados da área dos seus produtos. Data vênia que extrapole muito o poder diretivo do empregador. Na verdade, ele está exercendo um poder de polícia que ele não tem. Basta ver que ele não teria o direito de revistar, por exemplo, seus clientes. Complicado. Trata-se aqui de defesa meramente patrimonial, que conflita com os outros direitos constitucionalmente garantidos, já dito aqui, da inviolabilidade do direito à intimidade, bem como a dignidade da pessoa humana. É um procedimento muito constrangedor. Matéria é só direito, me reporto as razões recursais e peço que o voto de Vossa Excelência não seja seguido, revisto, pela procedência do recurso do Ministério Público, inclusive quanto aos danos morais, Excelência. Pois não, doutor. Eu nunca tive tanta convicção para julgar um processo como esse aqui, viu? Porque para mim é tão evidente, não há dano nenhum, é uma pequena padaria. É uma pequena padaria e é a revista só visual, não tem toque, não encosta na pessoa, abre sua bolsa. Algumas vezes nem olha, o depoimento das testemunhas é claro, às vezes a pessoa passa, nem olha. Meramente para defesa de patrimônio mesmo. Não tem contato físico nenhum. Eu cito aqui cito os depoimentos, cito a jurisprudência do TST, 1, 2, 3, 4, 5 emendas. Não há como vislumbrar aqui qualquer ofensa ao patrimônio qualquer ofensa extrapatrimonial à pessoa do empregado, e muito menos a comunidade para se reconhecer dano moral coletivo, datíssima vênia. Eu estou mantendo o voto, conheço e nego provimento. Doutor Helder. De acordo, senhor presidente. Doutor Neymar.
ilustrar o seguinte, são casos, efetivamente, quando ocorre da forma mais grave, ela traz aquele sentimento de revolta até para quem vai julgar. Né? O doutor Deus está dizendo um caso que ele examinou. Eu já examinei também um caso, enquanto Ministério Público, em que o cidadão, os empregados passavam nus de uma sala para outra. Mas no meu caso aqui era só... Outra hora levantava a saia, levantava a blusa, outra hora invasivo. Aqui o depoimento, inclusive, tomado no próprio inquérito do Ministério Público, é que traz a informação de uma forma bastante tranquila. É isso que me chamou a atenção. Eu não sei se é porque... diante de casos tão graves, a gente acaba, diante de um caso menos grave, a gente vê que já está uma anormalidade. Mas isso que me chamou a atenção. Eu acho que a revista, de qualquer forma, ela é uma invasão à privacidade, uma violação às liberdades individuais e coletivas, mas a situação, pelo menos a retratada aqui, pode ser que, né? A retratada aqui, o depoimento é de pessoas que trabalham lá, não que trabalhavam. Então, por isso que eu estou acompanhando o voto do relator. Cada caso é um caso, realmente tem casos de revista invasiva, claro, né? Você vai botar a pessoa nua, né? Isso aí não tem cabimento, mas aqui era meramente visual. Abria, a pessoa nem encostava nem na bolsa, não revirava, não enfiava a mão a nada, né? E muitas vezes, a própria testemunha fala, muitas vezes passava sem nem olhar. Exatamente. Então, decisão unânime nesses termos, e quanto aos demais votos da pauta, foram decididos a unanimidade, alguns e os outros com votos vencidos já registrados no próprio voto. Então, passamos aos votos do doutor Marcelo, né, Welder? Doutor Marcelo. Ele é mais antigo e mais velho. Mais velho. Processo da relatoria, doutor Marcelo Furtado Vidal. Segundo votante, juiz convocado Hélder Vasconcelos Guimarães. Terceiro votante, desembargador Anemar Pereira Amaral. É um ROPS 10.000. Nesse do doutor Marcelo relator, eu participo como terceiro votante? Eu acho que eu que sou segundo. Eu sou segundo do Marcelo. Roda e depois de mim, o Hélder. Eu, Marcelo... Não. É Marcelo, eu e Hélder. É Marcelo, você? Eu que sou o terceiro. Segundo. Segundo votante é o doutor Rogério Vale Ferreira e o terceiro votante é o juiz convocado Hélder Vasconcelos Guimarães. Processo número 3 da pauta é um ROPS 10.212.61/2017. Inscrita a doutora Valéria Regina Ferrão e Ferreira, pela reclamada recorrente MD Hold Empreendimentos Imobiliários Limitada. Número 3. Pois não, doutor Marcelo. Senhor presidente, eu não conheço do recurso ordinário adesivo interposto pela segunda ré por deserto. Conheço dos recursos ordinários interpostos pela terceira ré e pela quinta reclamada, esses que próprios e irregulares. Rejeita preliminar de nulidade por julgamento ultrapetita suscitada pela quinta ré e, no mérito, nego provimento, mantendo a veneranda sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. É a minha proposta de voto, resumidamente. Pois não, senhor tem a palavra, doutor. Ilustríssimo senhor desembargador presidente, desembargador relator, demais excelências, serventuários, eu peço uma compreensão, porque é a minha primeira sustentação oral, apesar da idade. Sempre é a primeira vez, né? Então, eu estou pela quinta reclamada e, no processo, ao longo de todo o processo, o reclamante não conseguiu provar nem que ele foi empregado da primeira reclamada, que não tem os únicos. Tem 2 folhas de pagamento nesse processo, que é uma de fevereiro de 2014 e uma de abril de 2014. A carteira de trabalho dele foi... ele tirou uma nova carteira agora em fevereiro de 2017. O boletim de ocorrência fala que ele não sabe de onde estava a sua carteira. Isso tudo na inicial. E ainda, a primeira reclamada não prestou serviços para a quinta reclamada. Porque o sócio proprietário da primeira reclamada tinha 2 empresas distintas. Uma que é a suposta empregadora do reclamante, que é a WD,
e a outra empresa, a WWS, que tem 3 sócios, sendo o senhor William sócio da primeira também. E o que acontece? Teve um contrato com a segunda empresa do senhor William, e como ele morreu em 21 de dezembro de 2012, todos os funcionários das 2 empresas entraram com ações. Mas, no processo tem que o contrato, foi anexado o contrato, então, a ilegitimidade passiva da recorrente é a única razão da recorrente estar aqui, a quinta reclamada está no processo, é porque ela é do mesmo, tem um sócio em comum com a primeira reclamada, a WD. Outra coisa, o recorrente contratou a WWS, não a WD. E os serviços dela foram prestados, porque revestimento de prédio, começou após uma fiscalização do Ministério do Trabalho. A sentença alega que a fiscalização do Ministério do Trabalho não foi nem no endereço da obra, o que entrei com embargos, justamente por isso, por estar omissa e contraditória, mas fui vencida. A empresa a WD é a suposta empregadora do recorrido. Não tem ligação, a minha empresa, a minha cliente, a WWS, não tem ligação nenhuma com a WD. Mesmo assim, a prestação de serviço de montagem de estrutura metálica e revestimento de prédio ocorreu pela empresa, a segunda empresa do representante legal da WD. A empresa WWS e a WD tem CNPJ diferente, quadro societário, objeto social, tudo diferente. E eu, através de uma prova emprestada de um outro processo em Sete Lagoas, comprovando a existência de uma segunda empresa do representante legal. Tanto que houve ações contra a WD, que é a primeira reclamada, e a WWS, que foi a contratada pelo meu cliente. Tanto que, desse processo de prova emprestada, esse reclamante trabalhou na obra do meu cliente. E ele recebeu, quando houve a morte do representante legal, ele recebeu o período trabalhado de 18 de outubro a dezembro de 2016. E os recibos estão nos autos. Foi indeferida aí foi julgado improcedente o meu pedido de reforma no artigo 467, porque a recorrente, ela foi condenada e o processo correu em rito sumaríssimo e não foi requerido na inicial pelo requerido. O endereço da contratada na sentença fala que, que o auto de infração não foi no mesmo local da obra. O auto de infração está anexado aí, informa claramente o local da obra, corroborado através da alvará e do habite, que é o mesmo endereço. O período de condenação da recorrente. A recorrente foi condenada subsidiariamente ao período de 1º de junho a 23 de dezembro de 2012. Só que a segunda reclamante, em sua contestação e através de prova documental, nota fiscal, comprova que a primeira reclamada, caso não seja entendimento de legitimidade passiva, a primeira reclamada prestou serviço para ela até o dia 25 de agosto. E a minha cliente foi condenada desde o 1º de junho. E compulsão nos autos fica claro, porque o contrato da segunda reclamada foi um revestimento de um prédio de 9 andares.
cobertura de uma área de 1.000 metros quadrados. A quinta reclamada, que é o meu cliente, a área de revestimento era 395 metros quadrados e um prédio de 3 andares, ou seja, 1/3 da área a ser revestida. Mas, pela condenação, a quarta reclamada foi condenada a 42 dias. E a quinta reclamada, que é 1/3 da obra, foi condenada a 206 dias. Então, a conclusão, que antes das considerações, a recorrente entende que a documentação consultada comprova que o recorrido não provou ao longo do processo que trabalhou na primeira reclamada, nem por prova documental ou testemunhal, que a recorrente não contratou o serviço da suposta empregadora do recorrido, a WD, nem contratou diretamente o recorrido. A recorrente MD foi condenada a período anterior ao início da obra de revestimento, que ela começou após o auto de infração, que foi dia 18 de outubro. A recorrente MD foi condenada à multa do 467, que não foi requerida na inicial. Assim, requer que sejam acolhidas as razões aqui apresentadas, que estão em consonância com o recurso interposto. E, por todo exposto, como medida de justiça, clamo ao ilustríssimo desembargadores pela reforma da sentença com a reconsideração das provas. Obrigada pela oportunidade. Pois não. Doutor Marcelo. Inicialmente, eu acuso o recebimento do memorial, que foi deixado no gabinete, e eu vou primeiro enfrentar a questão do julgamento ultrapetita, que é objeto do recurso da quinta reclamada, e cuja sustentação oral nós acabamos de ouvir, e posteriormente examinar a matéria relativa à responsabilidade subsidiária. Com relação ao argumento de que não há na petição inicial pedido de aplicação da multa do artigo 467 da CLT, eu estou dizendo, eu passo a ler aqui, que, ao contrário do afirmado pela quinta ré, na inicial o autor postulou o pagamento das férias proporcionais e da multa do artigo 467 da CLT. A causa de pedir quanto às férias encontradas está no item 5, folha 5 da petição inicial. A causa de pedir relativa à multa do artigo 467 está no item 8º, folha 5. Enfim, eu vou relacionando aqui o item onde está, onde consta da petição inicial o pedido de aplicação do artigo 467. Então, respeitosamente, eu peço vênia a sustentação para dizer que está, sim, faz parte expressa do pedido da petição inicial, a aplicação da multa do artigo 467 da CLT. O que pode ter ocorrido é que a petição inicial ela é uma petição feita com letras miúdas, inúmeros símbolos romanos que realmente geram uma certa confusão. E eu fiquei relendo a petição inicial com lupa do nobre desembargador, doutor Helder, para poder encontrar aonde que estava. Com dificuldade eu encontrei, mas está lá mesmo. Inclusive, ela repete várias vezes essa multa e, no final da petição, ela se reporta a causa de pedir. Enfim, está tudo requerido, pedido na petição inicial. Pela ordem. Com relação eu vou terminar meu voto, depois eu dou a palavra à senhora, se for matéria de fato. Com relação à responsabilidade subsidiária, a tese da quinta reclamada é a seguinte, que a primeira reclamada teria contratado os serviços da empresa, aliás, que a MD Holding, que é a quinta reclamada, teria contratado os serviços da empresa WWS Montagem e Caldeiraria, e não da WWS, e não da WD. Acontece que a WD, o nome fantasia dela é WWS, tal qual a empresa que a quinta reclamada alega ter contratado o serviço. Além dos sócios serem incomuns, as empresas elas se confundem na atividade. É o mesmo sócio, a hora ele contrata uma e a hora ele contrata com outra. Além disso, a defesa foi feita por escritório de advocacia que foi revogada a procuração e a defesa dele foi emendada pelos novos escritórios.
E a defesa originária, que foi emendada, admite que a primeira demandada prestou serviço realmente. Então, são teses que foram se sobrepondo uma sobre a outra. Existe um contrato juntado da WWS, que a sentença se baseou, né, cujo período está consonante com o alegado na inicial, por isso que foi fixado o prazo de 1/6/2006 a 22/12/2016. Essas provas emprestadas e esses autos de infração dizem apenas que a fiscalização chegou e encontrou 2 empregados, Pedro e Manuel. Isso não quer dizer que o reclamante, o Joaquim, também não estivessem trabalhando. E uma outra prova emprestada que foi juntada pela quinta reclamada são recibos que outros trabalhadores teriam prestados. A empresa e a quinta reclamada quer dizer com isso que quem prestou serviço para ela teria sido remunerado. Eu vou ler aqui só parte da declaração, que é uma declaração que, respeitosamente, não poderia ter sido juntada nos autos, porque faz prova contra quem juntou. A declaração é o seguinte: eu, Leandro Carneiro, que é um empregado que teria prestado serviço para a Roden, para os fins de direito sobre minha inteira responsabilidade, a qual assino de maneira espontânea, sem coação, ameaça, dolo ou erro, aí já começa. Quer dizer, é até ingênuo o documento. Sem qualquer intenção de lesão, fraude, estado de perigo, então ele jura perante Deus, perante todo mundo, que prestou serviço para a quinta reclamada. Declaro também que, sob minha inteira responsabilidade, eu pedi que não precisava pagar o INSS para mim, para o INSS, que pagasse diretamente para mim, e também isentei a empresa de recolher o imposto e assinar minha carteira de trabalho. Isso junta nos autos. Quer dizer, como é que uma quinta reclamada vai fazer uma prova da idoneidade, da inexistência de relação, juntando um documento desse, quer dizer, no processo? Né? Então, respeitosamente, diante do conjunto da prova, essa é a minha proposta de voto que eu submeto à análise dos nobres julgadores. Pois não, eu, como segundo votante, estou de acordo, doutor Helder? Senhor presidente, eu recebi ontem um memorial por volta das 5 horas, a advogada foi me procurar, então, e ontem à noite eu me debrucei sobre esse processo, eu estava concordando com o doutor Marcelo. Uma bagunça de letra, de W, de não sei o quê, então uma verdadeira bagunça que, infelizmente, continua na Constituição Civil. Então, diante de toda a bagunça, eu achei que o juiz de primeira instância, ele dissecou isso, deve ter dado um trabalho, ele dissecando para quem que trabalhou, para quem que não trabalhou, período, letras, números e sócios e tal. Por isso, senhor presidente, eu estou concordando inteiramente com o voto do eminente juiz Marcelo. E a decisão é unânime nos termos do voto do relator. Agradecemos a presença da ilustre advogada. Obrigado. Processo número 25 da pauta é um AP 11.329-36/2015, inscrita a doutora Núbia Helena de Souza Carvalho, pela executada agravante. Número 25. Doutor Marcelo, com a palavra. Senhor presidente, eu conheço do agravo de petição interposta e, no mérito, dou-lhe provimento para excluir a multa de 50% sobre o valor do acordo judicial aplicada na veneranda decisão de ID 64423-B6, com a consequente restituição dos valores que foram pagos a tal título executada. Custas pela executada no importe de R$ 44,26. Eu estou dando provimento. É matéria única, né? Matéria única. Eu estou de acordo, doutor Helder. Senhor presidente, eu não sei se eu concordo com as custas. Pois é, ela ganhou, ué. Não, custa pela reclamada, não. A gente isenta, porque ela está... Eu vou isentar aqui, isso foi um erro. Dispensadas. Não tem, né? Não tem, ela ganhou o recurso, está certo. E assim se decide por unanimidade. Boa tarde. Já vai? Processo número 32 da pauta é o RO 11.926-14/2014, inscrita a doutora Patrícia Mayumi Fujioka, pelo reclamante recorrente, número 32. Doutor Marcelo, com a palavra. Eu também acuso o recebimento do memorial
E a minha conclusão é a seguinte: eu conheço dos recursos interpostos e, no mérito do provimento do recurso da segunda reclamada, para determinar a exclusão da responsabilidade subsidiária declarada em sentença quanto ao pagamento das parcelas objeto da presente ação. Restam prejudicadas, portanto, os demais tópicos invocados em seu recurso. Dou parcial provimento ao recurso do reclamante para acrescer à condenação o pagamento das diferenças de FGTS não depositadas na conta vinculada, com exclusão dos períodos em que se comprovar o efetivo recolhimento pela empresa, conforme se apurar em liquidação de sentença. É a minha proposta de voto. Pois não, o senhor tem a palavra, doutor. Cumprimento todos aqui presentes, desembargadores, membro do Ministério Público, servidores dessa casa e demais colegas. A minha sustentação vai ser basicamente acerca da responsabilidade da segunda reclamada. A Petrobras, ela requer a aplicação da OJ 91 ao presente caso para excluir a responsabilidade. Contudo, ela sequer comprova suas alegações. Peço a que venha para citar o depoimento do preposto durante a audiência de instrução. Ele diz assim, que há parada técnica na segunda reclamada para execução de serviços de manutenção preventiva, que a primeira reclamada tinha contrato com a segunda ré para prestação de serviços nas paradas técnicas. Ou seja, a primeira reclamada, Produman, ela prestou serviço durante parada de manutenção preventiva, ou seja, onde para parte da produção da Petrobras para a manutenção dos equipamentos. Nesse caso específico, a manutenção dos vasos, torres e reatores da segunda reclamada. Então, o reclamante Data Vênia entende que, nesse caso, não tem contrato de obra de construção civil, mas sim manutenção de equipamentos da Petrobras, ou seja, atividades essenciais para o empreendimento econômico da Petrobras. Até eu volto a repetir, o preposto ele confirma que o contrato é para manutenção de equipamentos. Outro aspecto que o reclamante chama a atenção é que o contrato juntado aos autos pela Petrobras, ele não abrange o período contratual do reclamante. Isso por quê? O contrato ele prevê um prazo de 580 dias. Ele foi firmado dia 28 de janeiro de 2011, findando em 28 de agosto de 2012. O reclamante ele foi admitido dia 24 de junho de 2013. Então, o contrato juntado aos autos não abrange o período contratual do reclamante. Outro aspecto em relação ao contrato, ele foi firmado com o consórcio PJP e não com a Produman, a primeira reclamada. Quanto à fiscalização, os documentos juntados pela Petrobras, eles são anteriores ao período contratual do reclamante. O reclamante entende aqui que a responsabilização ela não foi automática, ela não é automática, porque os documentos juntados pela Petrobras não abrangem o período contratual do reclamante. Por fim, conforme as razões expostas, o reclamante Data Vênia requer que o ilustre relator reveja a proposta de voto para manter a responsabilidade subsidiária da segunda reclamada. Pois não, doutor Marcelo. Senhor presidente, a matéria já está assim, pacificada, pelo menos nos casos semelhantes que tiveram aqui nessa turma, que é a aplicação do inciso 4, né, da OJ 191, que diz que, exceto ente público da administração direta e indireta, quer dizer, persiste a obrigação de responsabilização subsidiária. No caso aqui, abstraindo a justeza ou injustiça, né, dessa conclusão, que eu pessoalmente não concordo, mas por disciplina judiciária, estou julgando dessa maneira, eu estou excepcionando a responsabilidade da Petrobras sobre esse fundamento. Por outro lado, a prevalecer a tese de que o período é outro, que não teve contrato, que não teve nada, aí que ela deve ser excluída então mesmo, aí que ela não teria nada com isso. Enfim, seria pior, né?
não obstante os esforços da douta procuradora em se desvencilhar da incidência da súmula, eu estou me curvando a ela. E, com relação ao objeto do contrato, está em controvérsia, o contrato foi juntado, é um contrato para fornecimento de bens, prestação de serviços relativa à elaboração de projeto, construção, montagem, referente a sistema de armazenamento de diesel, que poderia ser feito, inclusive, nas paradas, enfim. Foi feito um contrato com essa outra empresa que ficou inadimplente. É a minha proposta de voto. Eu estou acompanhando, doutor Helder. De acordo, senhor presidente. E a decisão unânime nos termos do voto do relator. Próximo. Presentes para assistir ao julgamento, Dr. Vitor Fúvio Pelegrino da Silva. É o processo número 31 da pauta, em que há um impedimento do Dr. Helder. Atuará como terceiro votante o Dr. Anemar. É o RO 11.921.43, 2016. Chama ele para nós aí. Doutor Marcelo. Eu conheço do recurso ordinário interposto pela reclamante e, no mérito, dou-lhe provimento para, reformando a sentença, declarar a ilicitude da terceirização denunciada nos autos e reconhecer o vínculo empregatício no período de 26 de janeiro de 2013 a 3 de junho de 2014. Então, estou determinando o retorno dos autos à origem para que nova decisão seja prolatada conforme se entender de direito. Estou de acordo, doutora Anemar. Também sou de acordo. Decisão unânime nos termos do voto do relator. Presente também para assistir ao julgamento, foi feito esse requerimento aqui na sessão, a doutora Maiara Aqueme Andrade. Ela está pela recorrida reclamada. O processo é o número 11 da pauta, 10.441.87, 2017. Espera aí só um pouquinho antes de você passar isso. Doutor Marcelo. Senhor presidente, estou conhecendo o recurso ordinário da reclamante e das contrarrazões da reclamada, por conta satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. No mérito, estou negando-lhe provimento e mantendo a sentença de origem por seus jurídicos fundamentos. Eu estou de acordo, doutor Anemar. Doutor Helder. De acordo. Decisão unânime nos termos do voto do relator. Terminada a sustentação, alguma divergência persiste nos votos do doutor Marcelo? Eu adequei algumas divergências que eu me recordo. O senhor está com a primeira opção, o doutor Helder está com a segunda. Se vai qual que é? No 5 aí, doutor Marcelo, no 5, qual opção é a sua? Deve ser a primeira, né, que geralmente... 10.260. Quinta primeira. 10.200 é primeiro, então fica vencido, doutor Helder. Da exceção de competência? Tá. Eu fico vencido nesse. Aqui ele aderiu, as divergências no 7. O 7 já foi adequado. Aqui é unânime a primeira, porque os dois voltaram. O senhor está ressalvando o entendimento. Processo de Fiat, eu ressalvo o entendimento. No número 21, e o 13. Dr. Marcelo. 13. Tem alguma coisa aqui. Vou fazer duas opções, mas os dois estão votando para a primeira. Ah, então tá, desculpa. Tá. No número 21, o doutor Marcelo também aderiu à divergência. É da subsidiária esse é daquele subsidiária da Caixa. Nós já vimos esse. Então, os demais processos da relatoria do doutor Marcelo já estão adequados ao entendimento da maioria e proclamo que todos julgados à unanimidade, conforme votos de Sua Excelência. Próximo. Agora é o doutor Helder, são os processos do doutor Helder. Só falar ali com o pessoal. Vamos prosseguir, vamos prosseguir enquanto ele conecta. É o processo número 18 da pauta, o relator Dr. Helder Vasconcelos Guimarães, segundo votante, Dr. Anemar, terceiro votante, Dr. Marcelo Furtado Vidal.
o RO 10.867-46-2016, inscrito Dr. Kleber Alves de Carvalho, pela reclamante recorrente, número 18. Doutora Helder com a palavra. Cadê o advogado? Não veio? Ah, está ali. Doutora Helder. Senhor presidente, eu estou conhecendo o recurso e estou negando-lhe o provimento. O senhor tem a palavra, doutor? Senhor presidente, senhor relator, em nome de quem peço licença e cumprimento dos demais presentes nessa sessão, o presente recurso vem a julgamento nessa turma, após improcedência da ação na primeira instância. O objetivo da reclamante aqui recorrente nesse processo é que fosse afastada a justa causa que lhe foi aplicada e, para tanto, ela alega a nulidade dessa dispensa e pretende, naturalmente, a reintegração. As razões que justificam o pedido da reclamante diz respeito especialmente ao seu estado de saúde no ato da demissão e, por isso, ela pede que seja declarada a nulidade da perícia médica e contábil, as perícias médicas e contábeis feitas no processo, a irregularidade do processo administrativo que culminou com a sua dispensa, também a questão da graduação da penalidade, né, que ela sustenta que a conduta que foi atribuída a ela não teria assim, razão ou justificativa para que o seu contrato fosse rescindido por justa causa e, com isso, pretende a nulidade dessa dispensa. O recurso traz mais questões de nulidade do que discussão propriamente dita no mérito, né? Pretende a nulidade da perícia, tanto médica quanto contábil, como eu disse, a nulidade do processo administrativo pela penalidade desproporcional, a nulidade da dispensa por não ter sido com falta grave e em razão do seu estado de saúde. O mais, o que espera a recorrente aqui é que data vênia não seja acompanhada a proposta de voto do ilustre relator, que seja provido integralmente o seu recurso. É o que se espera, senhor presidente. Pois não, doutor Helder. Senhor presidente, mais nada, o processo está correndo de segredo de justiça, então vou economizar aqui no que eu for falar. Tá? É um processo, essa moça trabalhava como caixa do Banco do Brasil, teve um processo administrativo contra ela, foi-lhe garantido amplo direito de defesa, ela exerceu esse direito de defesa no processo administrativo, onde culminou a apuração de várias irregularidades que ela cometeu. No caso, ato de improbidade. Quando veio a justiça, o juiz teve, acho que, o bom senso de nomear um perito contábil que confirmou tudo que estava no processo administrativo, o ato de improbidade, foi feito a perícia médica, realmente ela tem problemas psíquicos e tudo mais, mas o próprio médico disse que ela está apta a trabalhar. Não trouxe nenhuma relação do ato de improbidade, também é uma coisa importante, do ato de improbidade praticado com a doença psíquica dela. Então, o diagnóstico que deu, eu não vou ler aqui qual foi, mas que deu a aptidão dela para o trabalho e ela tinha ciência de tudo que estava fazendo. Por isso, senhor presidente, eu mantenho meu voto. Pois não, é o doutor Anemar. Eu estou de acordo com o voto do relator. O doutor Marcelo. De acordo. Decisão unânime nos termos do voto do relator. Muito obrigado, bom trabalho a todos. Parece que o de Uberlândia desistiu da sustentação, né? Então, pregou, já que ele está na ordem aí. Processo número 26 da pauta, o AP 11.385-39/2015. Inscrito Dr. Vitor Nogueira de Oliveira, pela exequente recorrente. Número 26. Pois não, doutor Helder. Senhor presidente, eu acuso primeiro o recebimento de um memorial, que o doutor Vitor esteve lá no gabinete, nós conversamos a respeito desse processo, e desde já salientando que consórcio não se confunde com parceria, eu estou conhecendo do agravo interno, mas estou negando-lhe provimento. Pois não, o senhor tem a palavra, doutor. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, demais julgadores, ilustre membro do Ministério Público, servidores e demais presentes. Bom, eu vou cingir a minha sustentação em dois pontos relevantes. O primeiro é tentar aqui destrinchar um pouco, por meio dos elementos que constam nos autos, qual a relação existente entre a BI Internacional e a ESDEVA, que é mantenedora da Faculdade Arnaldo.
E, por último, eu vou detalhar também o cabimento do reconhecimento do grupo econômico por coordenação apenas, e não por subordinação. Sobre a primeira questão, tem um documento extremamente elucidativo nos autos, que é o de ID 066235E, que é um certificado do programa de pós-graduação. E nele consta os seguintes dizeres: os diretores executivos das faculdades Arnaldo e o diretor-geral do BEI Internacional conferem. Veja que o verbo está conjugado no plural. É um certificado que mostra que as duas instituições promovem cursos juntos, ou seja, há uma unidade de interesses, pelo menos em cursos de pós-graduação promovidos pelas duas. Né? Eu pude prestar atenção, inclusive num dos processos que foi julgado aqui anteriormente, que o relator era o Dr. Rogério, ele citou uma expressão que é evidente comunhão de interesse. Eu acho que quando a gente vê um curso promovido pelas duas, no mínimo, em um aspecto específico, há uma comunhão nítida de interesses. Também chama muito a atenção o documento de ID 77E813C, que é um contrato de cooperação técnica de gestão de curso de pós-graduação. O primeiro aspecto que me chamou muito a atenção nisso é já no introito desse contrato, tem lá assim: considerando que as partes celebraram um instrumento particular de cooperação técnica, tendo como objeto a cooperação mútua e certificação dos cursos de pós-graduação do BI. Também chama atenção nesse contrato a cláusula primeira dele. A BI reconhece uma dívida de 2,85 milhões e a Arnaldo, de maneira surpreendente, perdoa 2,05 milhões. Você vê um perdão de uma dívida de 72% na iniciativa privada é algo, no mínimo, inusitado. A cláusula quarta também mostra outros elementos que demonstram uma ingerência da Arnaldo sobre a BI, como a previsão de auditoria mensal nas contas da BI. Consultando o site da BI, ontem, inclusive foi um documento que, consultando outros autos, porque essa BI ela se especializou em dar calote em todo mundo. Tá? Eu pude pesquisar 63 processos movidos contra ela, os únicos que os exequentes lograram êxito em receber alguma coisa foram aqueles em que a ESDEVA integrou o polo passivo, que foram apenas 5. Infelizmente, alguns colegas ainda não fizeram a pesquisa e requereram a inclusão da ESDEVA, mas aqueles que conseguiram incluir a ESDEVA foram os únicos que conseguiram receber algum centavo nessas ações contra a BI. Mas no próprio site da BI, aponta lá a Faculdade Arnaldo como, não uma parceira, mas sim uma aliança estratégica. Isso está nos autos, é o documento C054BBD. Chama a atenção também, além desse perdão de dívida de 2 milhões, ora, quando a ESDEVA foi incluída no polo passivo, foi ela que pagou a conta. Nas 5 vezes, o Bacenjude retornou positivo. Se você paga uma conta que não é sua, o que você faz? Você cobra do devedor original. E eu pesquisei na Justiça Comum, não há ação regressiva contra a BI. Então, isso mostra, mais uma vez, que essa separação que eles sustentam, ela não é exatamente verdadeira. Por fim, a própria contraminuta da ESDEVA, ela não nega essa atuação conjunta em determinados empreendimentos. Ela cinge-se, em sua contraminuta, a dizer o seguinte: olha, não prestou serviço diretamente para a ESDEVA. Bom, para mim fica claro aí que há, no mínimo, uma relação de coordenação. O doutor José Murilo, em decisão monocrática, ele, não vou reler a decisão, que não carece, mas é um entendimento pessoal dele, eu pude pesquisar a jurisprudência, não foi o único processo, ele entende que não é cabível o grupo econômico por coordenação. Mas eu me enchi de esperança quando eu vi a composição dos que iam votar nesse processo, porque eu pude pesquisar aqui, vou pedir Vênia para ler aqui uma decisão recente dessa 6ª turma. Vou ler os fundamentos da decisão. Ainda que as empresas possuam personalidade jurídica própria e não se vislumbre elementos explícitos no sentido de apontar efetiva direção de uma sobre a outra, não há como negar o entrelaçamento de interesse e coordenação entre elas, não havendo como afastar a responsabilidade solidária. Nesse contexto em que é evidente a comunhão de interesse entre as demandadas, e aí eu faço um parênteses na leitura para lembrar dos cursos de pós-graduação ministrados juntas pelas duas, em que atuam em atividades econômicas similares, e a Arnaldo e a BI atuam em atividades econômicas similares, cursos para o ensino superior, provejo para reconhecer o grupo econômico nos autos e determinar a integração das empresas.
Essas palavras brilhantes com as quais eu concordo 100% são do ilustríssimo doutor Helder, ora relator. Também vou pedir vênia para ler aqui uma outra ementa dessa sexta turma, Grupo Econômico, Configuração, Requisitos. A definição de grupo econômico ora analisada tem sucedâneo estritamente na esfera justo-trabalhista, não abrangendo efeitos de caráter civil, tributário, comercial ou qualquer outro ramo do direito. Assim, não se faz mister para a configuração respectiva a direção hierárquica entre empresas, bastando tão somente a relação de coordenação empresarial. Essa interpretação é que melhor coaduna com o espírito do direito de uso laboral. Essa ementa é de um agravo de petição de relatoria do desembargador Anemar. E também, um último aqui, Grupo Econômico, Direito de Trabalho e Caracterização. A configuração do Grupo Econômico para fins trabalhistas não demanda rígidas formalidades. Para sua caracterização, basta haver comunhão de interesses, relembra aqui os cursos ministrados pelas duas, entre os entes empresariais, a ponto de evidenciar relação de estreitamento e coordenação entre eles. Em evolução da interpretação do artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, é suficiente a simples relação de coordenação entre as empresas com interesse social integrado, pelo qual não se cogita da existência de controle e administração de umas sobre as outras. Isso porque o direito do trabalho está atento à realidade fática e à proteção aos créditos trabalhistas de caráter alimentar que não podem ficar condicionados à interpretação da lei. Esse brilhante voto é do juiz convocado Marcelo Furtado Vidal. Então, eu insisto aqui, não há realmente sócio em comum e não há o grupo econômico por subordinação. Mas me parece bastante evidente, por todos esses elementos, os cursos ministrados em conjunto pelas duas instituições, e há documentos nos autos, um estranho perdão de dívida de 2 milhões, a não existência de ação regressiva da ESDEVA contra a BI, me parece bastante evidente que há aqui uma relação de coordenação, que eles tentam mascarar com um termo parecido, que é cooperação técnica, e, portanto, rogando vênia à minuta de voto do excelentíssimo juiz convocado, doutor Helder, eu gostaria de requerer que ele revisse o posicionamento e que os demais membros da turma que votam nesse presente processo dessem provimento ao recurso. Pois não, doutor Helder. Eu só gostaria que o ilustre advogado me dissesse, essa decisão que o senhor leu, minha aí, envolve quais empresas? Vale do Sol Empreendimentos e Girassol Empreendimentos Imobiliários. Pois é, as duas envolvendo questões de imóvel, né? Eu não li os autos inteiros, não, excelência. Eu li só essa fundamentação. Quando me cita, eu gosto de saber por que estão me citando. Né? Me localizar, porque a gente julga tantos processos, tanto primeira instância, segunda instância, que julgou igual. Eu gostaria de saber se foi que era igual. No caso aqui, por isso que eu já comecei a falar que isso aqui não é aqui é uma questão de parceria, eu reli esse processo, realmente a faculdade, essa empresa, como disse o advogado, deixou milhares de pessoas, não só, e outras empresas. A própria faculdade também fez o acordo e não recebeu. Então, apesar de perdão, acho que quando você vai... Também isso não quer dizer nada. Uma pessoa está te devendo milhões, não te paga, você faz um acordo e ainda não recebe, quer dizer, quem não paga 2.800.000 também não paga 800 mil. Foi o que... Quando o ilustre advogado falou que tem processo no cível, eu até apontei para ele no dia e falei assim, mas aqui é a BI que está executando, e não ela está sendo executada. A reclamante, na inicial, essa ação foi proposta só contra a BI, não foi proposta contra a faculdade. No momento algum disse que teria trabalhado também para outra, que foi subordinada a outra, não tem nada disso. Aí, agora, na execução que está sendo executada, a empresa empregadora que não pagou realmente, é que está tentando se colocar essas empresas como grupo econômico. Aí eu sempre pergunto, se é grupo econômico por coordenação, quem coordenava quem? Não tem isso, é uma parceria. Eles se juntaram, a faculdade se juntou a essa outra empresa especializada também em ensino para fazer os cursos de pós-graduação. Eu não vi da Tavene, que pesa o entendimento do ilustre advogado, o memorial dele até bacana de se ler, diga-se de passagem, mas eu não concordo, eu vi simplesmente a parceria em curso, eu não vejo esse grupo econômico tão propalado, apesar de decisões em sentido contrário. Então, senhor presidente, eu mantenho meu voto. Pois não, doutor Anemar. Senhor presidente, também quero registrar aqui o recebimento do memorial, li, conforme já tinha lido, que essa é uma emenda de uma decisão de um processo em que eu fui relator,
Mas sempre houve, sobretudo na tribuna, dizer, olha, que o relator, o desembargador, o juiz fulano e tal, decidiu nesse sentido. Mas nós estamos tratando aqui de uma questão que envolve fatos, né? Quando diz assim, quando se discute uma relação de emprego, mas o juiz tal decidiu que, havendo os requisitos previstos na CLT, como é o caso aqui, há relação de emprego. Mas a questão é fato, e os fatos estão lá, né? No caso aqui, eu sei que esse caso meu não é semelhante, nem se aproxima desse que nós estamos jogando aqui, porque quando nessa coordenação nós vimos uma promiscuidade, assim, no sentido de inter-relação entre as atividades. Uma empresa está integrada a outra para desenvolver seu objeto social. Aqui o que se percebe é que o curso pós-graduação e as salas eram desenvolvidas pela esta ABI. Isso. Tanto é que a reclamante, como bem lembrou o relator aqui, ela não propôs ação contra a faculdade no primeiro momento. Vem agora, para salvar a execução, tentar incluir no polo passivo como formação de grupo econômico, que no direito de trabalho todos sabemos que há uma sutileza muito maior, né? É muito menor, quer dizer, exige requisitos ou essa inter-relação muito menor que no direito comercial. Nós estamos tratando aqui de grupo econômico para efeito de responsabilidade pelo crédito trabalhista em razão de se beneficiar do trabalho do reclamante. No caso aqui não tem isso, eu não consegui ver também, doutor, né? Vejo que o senhor pretendeu amarrar a questão aqui, a questão da coordenação, mas coordenação e parceria, e que nós julgamos semana passada aqui, parceria agrícola também, né? Vimos bem parecida, inclusive o objeto ali, parceria agrícola ali, regulada pelo direito civil, ela traz aquela proximidade, como o trabalho autônomo traz a proximidade da relação de trabalho. Aqui não. Eu, com a devida vênia, louvo a sustentação, inclusive a sustentação muito bem estruturada, firme, mas, doutor, aqui eu ainda continuo com o entendimento. Queria dizer para o senhor que eu não atendi, embora o senhor me procurou, que eu estava às voltas para fazer a revisão, no meio, inclusive, tivemos um seminário aqui, mas veio no horário do almoço para fazer a revisão, que a pauta do doutor Rogério foi dobrada, né? Então, por essa razão que eu não pude atendê-lo, mas li com muito cuidado, como sempre faço, com o memorial que o senhor entregou. Marcelo. Do relator. Marcelo? Senhor presidente, eu acuso o memorial, agradeço inclusive a pastinha que está me ajudando a trazer meus documentos, né, foi de grande valia. Eu li com atenção e realmente quando eu li o memorial, eu falei, citou meu nome aqui, meu Deus, o que eu fiz de errado? Se nós perguntarmos em tese, doutrinariamente, todos nós vamos chegar a uma conclusão de que o grupo econômico, até a reforma trabalhista, ele se dá em relações de coordenação e verticalmente, né? Quer dizer, não há a questão que eu acho que dos autos é que realmente essa cooperação técnica não é um eufemismo, quer dizer, não chegou a existir uma formação de um grupo econômico, de pessoas que integram, né, na sua totalidade, né, um objetivo comum. Houve uma cooperação técnica relativamente a algumas atividades. Agora, se uma deve à outra no CIV, isso não é presunção que nessa dívida trabalhista que ora exequenda, que vai ter, quer dizer, havia uma obrigação de responsabilização por ela, né? Se for isso verdade, quer dizer, nenhum estabelecimento de ensino, em estrito senso, pode estabelecer convênios com qualquer outra entidade, porque uma vai responder pelo o sucesso ou fracasso da outra. Então, por esse fundamento, estou acompanhando o voto do relator. Posso fazer só mais uma vez, doutor Rogério? Porque esse caso aqui ele é diferente. O grande problema desse processo, eu acho que o doutor reconhece, talvez, ele não era o advogado na inicial, não é isso? Eu assumi na fase de execução. Se coloca o grupo econômico na inicial, ele teria ampla possibilidade de fazer maior prova. O problema é que chega na execução, aí tenta se valer de determinado documento. Aqui, ó, tá vendo? Isso aqui, esse documento, e realmente a dificuldade eu entendo o senhor. A possibilidade dos fatos, né? Pois é. Então, só isso, senhor presidente. Então, proclamo que a decisão foi unânime nos termos do voto do relator. Processo número 10 da pauta é o ROPS 10.594/2017, inscrita a doutora Mariana de Aguiar Simões, pela reclamada recorrente. Número 10. Doutor Helder. Senhor presidente, eu estou conhecendo o recurso
estou dando-lhe provimento para absolver a reclamada condenação que lhe foi imposta, ficando invertidos os ônus da consumbência quanto às custas e honorários especiais, sendo aquelas, as custas no importe de R$ 129,93, calculado sobre o valor da causa, a cargo da reclamante, cujo recolhimento fica isento. E, por ser beneficiária, os honorários periciais deverão ser quitados na forma da resolução 6610 do Conselho Superior da Justiça e Trabalho. A senhora fala pela reclamada, né? Eu vou ouvir os demais. Se houver divergência, eu passo a palavra à senhora. Doutor Anemar. Sou de acordo. E o doutor Marcelo. De acordo. E a decisão é unânime nos termos do voto do relator. Processo 34 da pauta, o RO 12.669-20/2016, inscrito Dr. Felipe Leite de Melo Ferreira Cansado, pelo reclamante recorrente. Número 34. Doutor Helder. Deixa eu só abrir aqui, senhor presidente. Senhor presidente, eu estou conhecendo os recursos, estou dando provimento ao recurso dos reclamados para fixar o intervalo interjornada de segunda a sexta-feira como tendo sido de 1 hora e excluir as horas de intervalo interjornada e respectivos reflexos. Ao do reclamante, estou negando-lhe provimento e estou mantendo o valor arbitrado da condenação por ainda compatível. O senhor tem a palavra, doutor? Boa tarde a todos. É possível ouvir? O senhor quer? Pois não? Se há divergência? Doutor Anemar. Estou de acordo com o voto do E o doutor Marcelo? De acordo. E a decisão unânime nos termos do voto do relator. Perfeito. Sustentar. Mas agora já julgamos, ué. Eu te dei a palavra, o senhor não, agora já foi julgado. Perfeito, não, perfeito. Obrigado. Pois não. Número 11 da pauta é o RO 10.570-98/2017, inscrito Dr. Cleiser Sena da Silva, pelo reclamante recorrente. Pois não, doutor Helder. 11 da pauta. 10.500 que foi agora. Pergunta. Esse é comum. Qual que é esse? 10.000, o 11 da pauta, 10.570. 10.570. Celso. Senhor presidente, eu estou conhecendo o recurso e estou negando-lhe provimento. Conheceu e negou, o senhor fala pelo recorrente, doutor? Reclamante, excelência. Que está recorrendo. Isso. Então o senhor tem a palavra. Bom, são 2 pontos, né? Primeiro, com relação à hora extra e depois com relação ao repouso semanal remunerado. Com relação à hora extra, nos autos estão os registros biométricos do DETRAN. Esses registros biométricos, eles têm a finalidade de certificar que o aluno compareceu às aulas, porque ele vai tirar a CNH. Mas nós emprestamos ele aos autos porque o instrutor de trânsito também registra a sua biometria. E na decisão do juiz Acor, nós visualizamos, inclusive, um exemplo que o reclamante elaborou de 6 horas da manhã até 19h54. Embora essa comprovação, a respeitável sentença informou que não foi comprovado o labor efetivo além da 8ª hora. Se nós pegarmos de 6 horas da manhã até 19h54 ininterrupta, vai dar muito mais que 8 horas. Mas se nós pegarmos o registro efetivo da biometria, nós vamos verificar que deu no mínimo 9 horas. Então, só para finalizar, com relação à jornada extraordinária, essa realização das aulas pelo aluno, ela não se confunde com o registro biométrico do instrutor, que é mais amplo. Então, se o instrutor ele registrou sua biometria e essa prova foi prestada do DETRAN, que dá no mínimo 9 horas de trabalho diárias, sem intervalo, é comprovado que houve, sim, a jornada extraordinária. No mínimo de 1 hora diária. Mas se for considerado aí todo o período de 6 horas da manhã até 19h54, considerando o artigo 71 da CLT, excluída as 2 horas, então nós teremos aí
10 horas diárias. Com relação ao repouso semanal remunerado, nós verificamos que o instrutor de trânsito, a partir de 2014, de acordo com a convenção coletiva, a cláusula 6ª diz o seguinte: da composição salarial do instrutor de trânsito, aboliu a forma de salário fixo e deve ser reconhecido este direito autônomo. Ocorre o seguinte: a cláusula 6ª da convenção coletiva de 2014, ela aboliu a forma de salarial fixa e passou o instrutor de trânsito a ser comissionista puro. E por força da súmula 27 do TST, o comissionista puro, ele faz jus ao repouso semanal remunerado. Então, com relação à jornada extraordinária e também ao repouso semanal remunerado, foi apresentado o recurso e pede provimento. Pois não, doutor Helder. Senhor presidente, aqui as horas extras foram deferidas. A jornada de trabalho do instrutor foi considerado o que ele marcou lá no DETRAN. Para mim, é documento oficial para tudo. E está prevalecendo isso, e durante uma aula e outra ele podia fazer qualquer coisa, então não há que se falar sobre aviso. A questão do repouso semanal remunerado também, porque em determinado período ele recebeu a garantia mínima, e dentro dessa garantia mínima havia os reflexos. Os dias de repouso já estavam computados dentro dela. Por isso, senhor presidente, eu estou mantendo o meu voto, que nega provimento ao recurso. Pela ordem, excelência. Só com relação ao registro biométrico, constata que são 9 horas diárias de trabalho registrado em biometria. Não direto, doutor. Não direto. Eu até faço aqui, cito como exemplo, o mês de dezembro, ele trabalha de 8 às 10h54. No dia 1º de dezembro, de 8 às 10h54. No dia 2, ele trabalha só de 10 às 13h14. E assim vai. Então, não vislumbrei nenhum dia que tenha trabalhado essa jornada que o senhor falou. Só mais um detalhe, excelência. Na verdade, essa é uma prova emprestada do DETRAN que registra a biometria do aluno para fins de obtenção da CNH. Não quer dizer que seja um controle. Mas aí, doutor, aí o senhor está interpretando a prova. O juiz já deu a interpretação dele, o senhor vai ver o voto, o acórdão, e qualquer coisa o senhor volta a provocar o juízo para se manifestar. Tá certo? Sim. Okay. Então, o voto do doutor Helder já foi lido, doutora Neymar. Senhor presidente, a questão aqui, pode ser que o que o doutor está querendo dizer, que aquele exame biométrico, aquele que para constatada a presença do aluno, era um sítio de prova. Mas esse exame que foi apresentado, o ônus da prova da jornada é do reclamante. Ele apresentou isso e requereu como meio de prova. Só que, se for olharmos aqui, pelo menos pela média, é possível de que não dê nem a metade da jornada alegada na inicial. Essa que é a questão, doutor. Eu acho, no meu caso aqui, que o que suprir aqui é a prova oral. A prova oral que prova a jornada de trabalho, quando, naturalmente, não há aquelas questões de inversão do ônus da prova. Eu estou acompanhando, com a devida vênia, o relator. Também acompanho o relator. A decisão unânime nesse tema. O senhor vai esperar publicar o acordo e examinar. Se prevalecer alguma dúvida, alguma coisa, o senhor entra com embargos, tá bom? Excelência, boa tarde, obrigado a todos. Se decide por unanimidade, terminadas as sustentações. Demais processos, doutor Helder, tem divergência?